Defende aí. Tem que iniciar os trabalhos, fazer essa honra da casa. Vamos lá, então? Vamos lá. Alberto Valentim já por aqui. Boa tarde. Boa noite, Alberto, aqui. Queria que você comentasse um pouquinho a atuação do seu time, o que é que mais te agradou? A gente percebe uma escalação, ou pelo menos um time muito mais compacto, né, se movimentando da maneira como há muito tempo não se via. Queria que você falasse o que ainda precisa ser ajustado na sua opinião e como é que você vê esse gol do Borja. Ele estava precisando, né? O que você vinha falando com ele nos bastidores? Boa noite a todos. É um jogo difícil, a gente tinha conversado já na pré-eleição e durante os treinamentos que a gente acharia um time que joga uma compactação boa também, que dificulta a entrada na linha defensiva deles. Um começo de jogo bem difícil, assim, com algumas perdas de bolas que a gente não estava querendo muito. A gente conversou muito isso aí também durante os treinamentos. Depois do jogo, o jogo foi acalmando, foi ficando um pouco mais para a gente. A ideia era que nós não fugíssemos daquilo que nós tínhamos treinado, procurar fazer posse sim, mas verticalizar a hora que tivesse a oportunidade e criarmos oportunidade de gol. Aos poucos isso foi acontecendo, nós fizemos o gol e aí a partir dali eu acho que o Palmeiras jogou melhor e conseguiu ter um certo controle do jogo. A ideia nossa era essa também. Fiquei muito feliz pelo Borja, que teve essa oportunidade depois da lesão do William. E ele já está treinando melhor, é um jogador que tem que se esforçar ainda mais para conseguir atingir o futebol que a gente conhece dele, né? Qual foi a outra pergunta? Desculpa. A conversa foi o que nós treinamos. Eu preciso que você faça aquilo que nós treinamos. Você procure fazer todas as coisas que nós tínhamos pedido durante o treinamento, depois aqui no intervalo também. E ele conseguiu fazer um bonito gol e nos ajudou a vencer esse jogo e deixar que a partida ficasse um pouco mais tranquila. Alberto, eu acho que até o final do ano ou até a diretoria se manifestar, é inevitável a gente vir para a sua coletiva e não perguntar sobre o seu trabalho e sobre o seu futuro como técnico. Hoje, na chegada do time aqui, o Dudu falou que a opinião dos jogadores e que eles levariam à diretoria, se questionados, é que eles gostariam da sua permanência. Agora, na saída de campo, depois do jogo, o Moisés falou que o trabalho deles nesse momento é assimilar cada vez mais rápido o que você passa para eles no dia a dia. Você tem alguma preocupação no seu trabalho ficar resumido ou, nesse momento, a sua relação com os jogadores, ou o resultado dentro de campo responde e mostra até mais do que essa sua boa relação com os atletas? A boa relação com os atletas, eu acho que todo ambiente de trabalho tem que ter, é normal. E isso aí, eu não posso fugir disso aí, porque eu não consigo trabalhar se não for num bom ambiente, é impossível. Em relação ao que o Moisés falou, que para nós crescermos, para nós continuarmos eu uso o termo dando esse salto de qualidade, nós precisamos, foi o termo que eu usei na coletiva ontem, que nós precisamos acelerar esse processo para eles entenderem mais rapidamente aquilo que eu peço. Repetir, fase defensiva, fase ofensiva, para a gente separar bem essas duas fases do jogo. E eles estão fazendo, primeiro com pouco treino, um treino no primeiro jogo, e agora a gente teve 3 treinos, e eles estão assimilando mais. É lógico que muitas coisas ainda nós precisamos melhorar, em todos os setores, em todos os sentidos, precisamos melhorar o coletivo com os setores, no individual nós precisamos melhorar, nós precisamos ainda fazer com que alguns jogadores cheguem à melhor forma possível, para nós aí irmos em busca dos nossos objetivos. Valentim, o William machuca ainda no primeiro tempo, 39, 40 minutos. O Daverson e Borja no banco, você chama o Borja, o Daverson era titular, quase que absoluto com o técnico Cuca. É a vez do Borja? Perdeu espaço, Daverson? Todo mundo que está no banco, eles têm que estar pronto para entrar. E nós conversamos isso na primeira vez contra o Atlético Goianiense. O que eu procuro frisar para os jogadores é o seguinte: tudo que eu falar, acreditem que não é frase feita, não é para enganar. Se eles estão no banco, é porque podem entrar a qualquer momento. Naquele momento, hoje no jogo, achei que o Borja poderia nos dar
velocidade, poderia nos dar essa bola de diagonais curtas, e aproveitar a velocidade dele, a força dele, e entrou bem. Alberto, boa noite. Queria que você falasse um pouco da importância do Keno, jogador que no domingo deu 3 assistências, hoje um gol e uma assistência. Qual a importância desse jogador para esse seu início de trabalho como técnico? Todos os jogadores são importantes. O Keno fez 2 ótimas partidas, tem procurado assimilar o mais rápido também aquilo que a gente tem passado. Os companheiros estão fazendo com que ele também faça essas boas partidas. É lógico, depois mérito dele, claro, da forma que ele está se preparando para o jogo, da forma que ele está encarando essa oportunidade que agora ele está tendo. Roberto, a gente conversando com os torcedores também aprovam o seu trabalho, né? Exemplo dos jogadores. E quando a gente pergunta se seria válido uma chance como técnico efetivo do Palmeiras, eles respondem que sim, que está na hora de lhe dar uma oportunidade. Como é que chega isso para você, vindo dos próprios torcedores do Palmeiras? Eu fico muito feliz, e falei na minha saída, no ano passado, e na minha volta, eu fico muito feliz com o carinho do torcedor palmeirense. Mas eu falei ontem, e eu repito, e é de verdade mesmo, falei isso ontem na coletiva, eu estou muito tranquilo em relação a isso, muito mesmo. Eu estou procurando em fazer meu melhor trabalho. Esse jogo eu fiz, e agora eu preciso já quebrar a cabeça contra o Grêmio, para nós recuperarmos fisicamente os jogadores, corrigirmos um pouquinho daquilo que a gente vai precisar. Um pouquinho não, as coisas que a gente precisa corrigir para o jogo do Grêmio, repetir coisas boas que nós fizemos. Parece um discurso já feito, mas não é a verdade mesmo. Eu estou pensando única e exclusivamente no meu próximo adversário. E agora é o Grêmio, que a gente sabe que é uma grande equipe. Alberto, você antes da bola rolar, na véspera do jogo, disse que o Roger seria, vou dizer que é integrado, porque vocês estão até relutando de usar esse termo afastado, ele treinou à parte, né? O Guedes. Isso, o Guedes, perdão. Você chegou a conversar com ele, como é que está o grupo em relação ao retorno dele, e eu queria que você falasse sobre a quarta zaga. O Juninho, de fato, está se firmando ali como parceiro do Dracena? O Guedes, eu tive uma conversa com ele, ele está voltando, fazendo uma parte física para voltar bem, para nos ajudar, está querendo voltar logo, né? Tem esse processozinho de recuperação da parte física, e ele vai voltar. Quando ele voltar a treinar com a gente, ele vai ser muito útil ainda. Faltam 9 partidas, a gente conta bastante com ele. O Juninho está bem, como o Edu está bem, como o nosso time melhorou nessas 2 partidas, todos os jogadores que jogaram estão de parabéns, mas nós vamos partida por partida. Todo mundo ele tem que se agarrar à sua posição para que fique por sadia dentro do grupo, dentro do elenco, porque só assim o Palmeiras, só assim a gente fala de um elenco muito forte do Campeonato Brasileiro, todos estando preparados para jogar. Ô Valentim, você pode abrir para a gente qual foi o teor dessa conversa com o Roger Guedes? Porque muitas coisas saem, problemas, porque saiu sorrindo após o empate com o Bahia. Qual foi o problema desse período dele treinando distante do grupo? Foi um problema físico, condicionamento físico ou não? Desculpa até te cortar. A conversa com o Roger foi tranquila, como eu tive com alguns jogadores durante a semana que estão treinando com o elenco. Qual foi a conversa? Estou contando com você, quando você terminar esse período de recuperação física, o Palmeiras conta com você. Eu conto, os companheiros dele contam, porque é um jogador importante para nós. Está recuperando uma parte física para depois voltar ao nível que a gente conhece dele, da qualidade dele. Alberto, primeiro eu queria sobre o jogo. O que você mais gostou do time, do que você viu nessa partida? E eu queria fazer uma outra pergunta sobre o Arouca. Você até falou na coletiva ontem que quando você entrou logo depois que o Marcelo saiu, foi um cara que você colocou para jogar, hoje voltou a jogar depois de quase 9 meses, né? Então eu queria que você falasse desse momento, dessa volta também do Arouca, por favor. Em relação ao jogo, eu gostei de tudo e ao mesmo tempo a gente precisa melhorar em todos os aspectos, né? Eu achei que nossa equipe se defendeu bem. Lógico que o adversário cria uma chance ou outra, onde a gente precisa corrigir algumas coisas, e lá na frente a gente pode até caprichar mais numa penúltima bola, ou finalizar uma bola melhor, ou achar um companheiro, fazer uma escolha melhor num companheiro para finalizar. Ou seja, na parte defensiva, ofensiva a gente precisa melhorar, mas eu gostei muito do jogo. Foi um time consistente, que teve um controle do jogo, que teve posse, mas que teve, quando teve a oportunidade de verticalizar, de fazer mal para o adversário, a gente conseguiu fazer algumas chances de gol. Se eu não me engano, foram 14 finalizações. Enfim,
eu estou gostando e a gente precisa melhorar muito, mas é lógico que eu estou satisfeito. Em relação ao Arouca, o Arouca vem treinando forte, mesmo com esse período sem jogos, mas ele voltou e voltou forte. É um cara que treina, vocês estão lá, quem acompanha diariamente o Palmeiras, é um cara que se aplica muito. Hoje, por exemplo, se eu tivesse perdido o Tietê, ou o Moisés, ou um Bruno, num primeiro tempo ou no começo do segundo tempo, talvez eu não o colocaria, porque ele ainda precisa de ritmo. Mas faltando poucos minutos, o Tietê está fazendo uma grandíssima partida, muito bem o Tietê hoje, fazendo um excelente jogo, e eu precisava de alguns jogadores com um pouquinho da característica do Tietê, que sabe fazer, que sabe marcar, mas que sabe sair para o jogo, que sabe encurtar no adversário. Eu tinha outras opções também, lógico, mas eu quis colocá-lo porque conheço e ele vem treinando bem. Repito, porque até eu sei que ele aguentaria tranquilamente pelos poucos minutos que faltavam para o jogo acabar. Gente, obrigado, boa noite.